Pessoal, bom dia. É, Essa aula vai ser assíncrona. Eu, infelizmente, não vou poder participar dela ao vivo, porque eu estou participando de um concurso aqui em Belém. Mas, bem, vamos fazer o possível aí para desenvolver o conteúdo mesmo assim. Bem, hoje a gente vai falar sobre mecânica dos fluidos, né? Que a gente começa o tópico de hidrodinâmica mesmo, a gente começa a falar de dinâmica, né? Fluidos em movimento. E o objetivo ao final dessa aula é tentar mostrar como que a gente consegue aplicar os nossos princípios no mundo real, pelo menos de uma forma conceitual, né? E na verdade eu queria que vocês entendessem, por exemplo, como que esse gol aqui do Roberto Carlos, lá de 97, aconteceu, né? Que é para mim, é um dos gols mais lindos da história do futebol. E também entender o funcionamento de um avião, né? Qual o princípio que permite que o avião levante, né? Qual que é a explicação física para esse fenômeno. Enfim, vamos seguir em frente. Primeira parte, primeira coisa que a gente tem que falar, obviamente, é sobre o escoamento de um fluido, né? Quais são as características dos fluidos que a gente vai tratar aqui, como que a gente vai conseguir tratar dessas coisas, enfim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tratar de um fluido ideal. E o que é um fluido ideal na nossa concepção? Ele é um fluido incompressível, né? Isso significa que ele tem a mesma densidade em todos os pontos, né? Densidade uniforme, não vai mudar, e ele não possui fricção interna, né? Que a gente pode dizer que é a viscosidade do fluido. Bem, se a gente for olhar para líquidos, não existe um exemplo de fluido ideal nos líquidos. Na verdade, nem nos gases. Fluido ideal é uma construção, puramente, gente. Não existe fluido ideal, né? Obviamente. Mas a gente consegue tratar aproximadamente. E mesmo que eles não existam, de novo, construções idealizadas permitem que a gente faça analogias com o mundo real que por si só já levam a tratamentos que podem ser quantificáveis depois, né, através de correções. Então, a gente sempre sai do ideal, que é o que a gente consegue fazer uma teoria primeiro e depois a gente sai corrigindo as coisas. Normal. Então, líquidos são aproximadamente incompressíveis, né? Se a gente mantém a pressão, a diferença de pressão muito baixa, não vai fazer muita coisa. Mas a fricção interna entre eles, né, que a gente pode considerar que é a interação entre, primeiro, a camada de líquido, né, se a gente pensar com várias camadinhas ali de um fluido, né, umas em cima das outras, que estão fluindo, a camada de fluido que está mais perto do tubo, ela vai se mover com uma determinada velocidade, e a camada do fluido que está se movendo em cima dessa primeira camada já vai começar a se mover mais rápido. Mas só que ela ainda está sofrendo força de atração com essa camada aqui. E isso impede, né, de uma certa forma, que ela se mova mais rápido. E essa coisa vai se propagando para cima. Então você acaba que tem perdas no meio do caminho, né? Energia nesse caso aqui não se conserva. Só que em alguns casos a gente pode ignorar isso, né? Sei lá, se a gente estiver falando de um comprimento muito pequeno, né, um caminho muito pequeno ou uma velocidade muito baixa, às vezes isso se torna pequeno o suficiente que pode ser ignorado. Agora, falando sobre gases, eles também são aproximadamente incompressíveis, né, se a pressão que a gente está aplicando sobre eles é uniforme. Só que eles não têm fricção interna, né?
porque a distância entre as moléculas é muito grande a tal ponto que a atração entre elas, atração ou repulsão é muito grande. Então é irrelevante. Só que quando a gente vai tratar um fluido real mesmo, fluidos reais são compressíveis, então dependendo da pressão que você aplica, isso vai afetar as propriedades do fluido. E eles são viscosos, a gente tem que considerar a fricção interna. Isso aqui eu só estou falando por cima, porque a gente tem que falar, só que, bem, não vai dar para a gente tratar isso, principalmente no nosso nível. Falando sobre viscosidade, viscosidade é a fricção interna no fluido, né? E ela é gerada por forças opostas de uma porção do fluido em relação ao outro. É isso que eu acabei de falar. Se tem uma camada se movendo em relação à outra, essa camada ela vai exercer uma certa força de atração, né? E você ainda tem a interação do próprio fluido com o tubo. Então todas essas coisas aí se somam e reduzem a velocidade de propagação do fluido, né? E aqui eu tenho um bom exemplo de, de, de um fluido que é super... como é que fala? And it essentially pours itself. Okay, I'm going to tilt it a little, get it started. It should just Super pull viscoso, itself out after muito that. viscoso. Here we go. Olha que bacana. That's so cool. O que está acontecendo aqui, gente, é que o fluido, né, nesse caso aí é polietileno glicol, ele é composto de cadeias de carbono enormes. Depois, quem quiser, eu passo esse link desse vídeo, que ele é muito bacana, mas o que acontece é que, pra vocês terem uma ideia, 1 mol desse cara aí, ele pesa 1 kg. 1 mol pesa 1 kg, né? 1000 vezes mais do que, ou 100 vezes mais do que o peso de um mol de carbono. Então é uma coisa gigantesca. Então o que acontece é que se você pega só 1 quilo disso, é quase como se você tivesse uma cadeia gigantesca ali de um átomo de carbono, né? Ou várias cadeias assim meio bagunçadas. Então essas coisas vão se puxando assim para gerar esse efeito de viscosidade nesse fluido. Bem, continuando sobre o escoamento do fluido, o caminho percorrido por partículas do fluido em movimento é chamado de linhas de escoamento, o fluxo do fluido, né? A gente vai tratar essa configuração somente, que é a configuração estacionária. Ela é uma configuração que não muda com o tempo. E na verdade ela até que é uma aproximação razoável quando a gente considera que não tem turbulência no fluxo, que ele está constante, que está tudo certinho. Só que não é sempre que a gente pode tratar dessa forma. Só que, por exemplo, na nossa linha lá da UFMG, de água resfriada, a gente consegue tratar quase tudo dessa forma, eu imagino. Uma outra característica do escoamento é a linha de corrente, que é uma curva cuja tangente dá a direção e sentido da velocidade do fluxo naquele determinado ponto, né? Como a gente está tratando de um fluxo estacionário, uma configuração estacionária de fluxo, essas linhas de corrente elas vão formar um certo tubo, como esse que está sendo mostrado aqui.
E nesse tubo aqui a gente vai ter essas linhas de escoamento, né? São as linhas de fluxo. E elas vão passar, elas vão ser, como é que fala? Colineares com as linhas de escoamento. Bem, são conceitos diferentes, gente. Eles têm o mesmo nome em português, mas são conceitos diferentes. Enfim, no nosso caso, isso quase não vai ser relevante, então podem ficar despreocupados. Só que uma característica muito importante disso aqui é que as linhas formam um tubo, né, de escoamento, e nenhuma parte do fluido vai atravessar a parede do tubo, porque a gente está trabalhando com fluxo estacionário, né? Então ele está sempre apontando na mesma na mesma direção, ok? No mesmo sentido, né? Na mesma direção. Está sempre na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então um exemplo aqui de um fluxo estacionário é esse fluxo laminar, né? Que está bem nessa parte esquerda aqui, extrema. E à medida que ele passa por esse obstáculo aqui, você tem essa divisão, né? O fluxo ele é alterado, mas depois ele vai retornando novamente ao formato original dele. E de novo, você tem esse mesmo comportamento de camadas deslizando sobre camadas, né? Um outro exemplo de fluxo laminar, né, é esse aqui do cigarro, né, ou um palito de fósforo. À medida que ele vai queimando, ele gera esse fluxo, né, de um fluido quente que a gente consegue ver, né, que é um gás. E bem no inicinho aqui a gente consegue ver que ele é linear. Só que à medida que ele vai ganhando velocidade, ele vai ficando todo atrapalhado. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais lá pra frente, hoje ainda. Bem, para a gente conseguir avançar nessa parte, a gente tem que definir essa equação de continuidade. E primeira coisa que a gente vai assim, considerar é que a massa de um fluido não muda enquanto ele se move, né? Você está pensando ali num fluxo estacionário. E, de novo, fluxo incompressível, né? E essas coisas significam, né, quando a gente olha aqui para esse fluido se movendo ao longo desse tubo aqui, que se eu pegar um elemento de volume aqui e o mesmo elemento de volume ali do outro lado, você vai ter basicamente a mesma massa. É isso que a gente está dizendo, ok? Beleza. Bem, se a gente for calcular aqui esse elemento, o volume do elemento de volume, né, ele vai ser igual à área do elemento aqui. Ó, percebam que são diferentes, é por isso que eu fiz desse jeito aqui, para igualar depois. Mas enfim, vai ser a primeira área aqui, vezes a espessura, né, que é o ds, por enquanto. Só que esse ds, se o fluido aqui está se movendo com uma velocidade v1, ou se ele estivesse movendo com uma velocidade v, né, no geral, esse ds vai ser igual a velocidade vezes o instante, né, o intervalo de tempo que o fluido teve para percorrer aí esse comprimento ds1. Então a gente consegue reescrever esse elemento de volume como sendo a área vezes a velocidade vezes o intervalo de tempo, dt. Agora, como a gente falou,
se a gente estiver considerando elementos de igual intervalo de tempo, né, de dt, aqui como a gente tinha falado, bem, a massa total que passa, que seja nessa primeira parte ou na segunda parte, ela vai ter que ser igual, porque ela só vai depender ali do intervalo de tempo, né? A quantidade de tempo que tá passando. Se a massa é igual, a gente consegue escrever que a densidade, visto que o fluido é incompressível, densidade vezes o volume do ponto 1 vai ser igual a densidade vezes o volume do ponto 2. E a gente escreve isso nessa forma diferencial aqui. E de novo, aqui a gente tem os intervalos de tempo. E, portanto, o intervalo de tempo aqui corta. Densidade também vai cortar, porque a gente está considerando um fluido incompressível nesse momento. E a gente chega na equação de continuidade, que é essa aí, que diz que a área vezes a velocidade no ponto 1 vai ser igual a área vezes a velocidade no ponto 2. E a gente consegue ainda falar sobre evasão volumétrica, que é a taxa com que o volume varia nesse pequeno intervalo de tempo dt, né? Isso vai ser constante para o caso do fluido incompressível, de novo, né? E se isso aqui é constante, quer dizer que vai ser o mesmo ao longo do tubo. E isso é ótimo, porque facilita muito a vida. Quer dizer que o fluido, o fluxo, né, que é dado por esse produto aqui, ele se conserva ao longo do percurso do fluido, né? Aqui a gente tem o primeiro exemplo, né? À medida que o mel cai, a sua velocidade de escoamento, sua velocidade de escoamento aumenta. Só que a seção de área dele, né, a seção reta A, ela diminui também. Isso vocês já devem ter visto, talvez, com alguns outros fluidos. Detergente, por exemplo, é um que dá para ver isso também, muito viscoso. Enfim, se a gente estiver tratando um fluido incompreensível, não é incompressível não, gente, aqui é compressível, tá? Se a gente estiver tratando um fluido compressível, a gente consegue só desprezar aqui essa parte que a gente tinha falado, que as densidades são iguais. Aí agora a gente tem que colocar a densidade no meio, né? Então você vai ter que ρ1A1V1 vai ser igual a ρ2A2V2. De todo jeito, ρ vezes A vezes V continua sendo uma constante, né? Agora a constante só muda. Só que você ainda tem uma constante. Bem, dado que a gente tem agora a equação de continuidade, a gente consegue usar ela para deduzir a equação de Bernoulli, que é de fato uma equação que descreve fluxo de fluidos ideais. De novo, gente, a gente trabalha com fluidos ideais, né, que é o que a gente consegue trabalhar o nosso nível. Mas só que já dá uma capacidade de análise assim conceitual muito grande. Então vamos lá. O que acontece é que se a gente estiver tratando um fluido incompressível, de novo, a pressão pode variar de acordo com a velocidade do fluxo, né? Se tiver um fluxo mais rápido, é provável que a pressão vai ser mais devagar, a pressão vai ser menor, enquanto que se eu tiver um fluxo mais rápido, mais lento, eu vou ter uma pressão maior. Bem,
mudanças de velocidade ao longo do tubo de escoamento horizontais são devidas exatamente a isso, a essas mudanças de pressão. E isso tem a ver também com mudança de formato de tubo, né? Como vocês vão ver, isso é muito importante para a gente também, como a gente vai falar. Para fazer o tratamento da equação de Bernoulli, eu vou usar esse exemplo aqui do tubo, né? Em que, de novo, tenho um primeiro elemento de volume aqui, o elemento 1, e em seguida tem o elemento 2 aqui, que já está mais lá para frente. Né? No caso, o escoamento do fluido está acontecendo nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, né? Da parte 1 para a parte 2. E é aí que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Bem, para o fluido entrar aqui nesse elemento, se a gente está tratando só elemento, para o fluido entrar aqui, para ele escoar aqui, o trabalho é realizado sobre o fluido. Né? Então, tem trabalho entrando no fluido aqui, é como se estivesse aumentando a energia interna dele. Só que para o fluido sair aqui para o outro lado, né? Sair pelo elemento 2, o trabalho do fluido, o trabalho é realizado pelo fluido, né? O fluido que está fazendo o próprio fluido sair ali pelo outro elemento de volume. Bem, trabalho, como a gente já tinha visto, vai ser igual a força vezes o deslocamento, ΔX, né? Vai ser a nossa espessura aí. Agora, a força vai ser pressão vezes a área, né? Como a gente já tinha visto. Nesse caso, a gente pode usar isso também, porque aqui não vai ter variação nenhuma e a área é razoavelmente constante. E, no caso, a nossa espessura vai ser esse ΔS. Beleza, agora, se a gente for tratar do elemento de trabalho diferencial aqui, né, levando em conta essa espessura ds dos nossos elementos que a gente está trabalhando, então, a diferencial de trabalho, né, essa pequena quantidade de trabalho que está sendo realizada aí pelo fluido, na entrada a gente está realizando o trabalho sobre o fluido, então está aumentando a energia dele. Então vai ser positivo. Então vai ser P1 vezes A1, né, usando aqui a fórmula que a gente já tinha feito, vezes essa espessura ds1 aqui. Agora, no segundo elemento, como o fluido está realizando o trabalho para sair, então a energia dele diminui. Então, nesse caso aqui, o trabalho vai ser igual a menos P2 vezes A2 vezes a espessura ds2. E, portanto, a gente chega nessa relação aqui, né? A partir da equação de continuidade, que diz que P1 menos P2 vezes dV vai ser igual a diferencial de trabalho ali que está sendo realizado. Isso aqui, acho que até a gente já tinha visto lá na parte de gases também, né? O pensamento é mais ou menos o mesmo. Só que, bem, aqui é um pouquinho diferente porque a gente tem também variação de pressão. Só que a gente também tem variação de volume, então tá ok. Bem, agora, para a gente considerar quais são as fontes da energia, né? O que está realizando o trabalho aí? Bem, tem forças além da gravidade, né? E, de novo, entre os pontos B e C, a energia mecânica total ela não deve mudar. Né? Se a gente estiver desprezando todas as coisas que a gente está desprezando, não tem problema. Bem, dessa forma, a gente consegue dizer que a energia cinética do sistema vai ser meio de mv2, só que a massa a gente pode substituir isso pela densidade vezes o volume do fluido, que vai ser igual a densidade vezes a área vezes
a nossa espessura ds, né, como a gente já tinha falado, vezes a velocidade com que o fluido está fluindo ao quadrado. E a gente chega nessa relação aqui. Ok. Então, aplicando isso para cada elemento, a gente chega no final nessa relação aqui, que a diferencial da energia cinética vai ser meio de ρ vezes dv, vezes a diferença de velocidade do ponto 2 ao quadrado, menos o ponto 1 ao quadrado. Ok, então agora a gente tem essas duas relações aqui, só falta uma, que é a mudança da energia potencial gravitacional. Mas agora a gente já sabe que a energia potencial gravitacional vai ser igual a mg vezes a altura, né? Altura y. E nos pontos... Bem, no ponto 1 você está mais baixo e no ponto 2 você está mais alto. Né? Simples assim. Então, a diferença de energia potencial gravitacional vai ser ρ vezes g vezes dv vezes o y2, que é maior, menos o y2, menos o y1, desculpa. Então, você vai ter esse ΔY aí. Agora, a energia, o trabalho total, né? O trabalho pela conservação da energia mecânica, que a gente já tinha visto, o trabalho vai ser igual a energia cinética mais a energia potencial. Né? Agora a gente já tem as relações para energia do trabalho, para energia cinética e para energia potencial gravitacional. Agora é só substituir tudo. Né? A gente vai ter essa relação e simplificando, a gente chega nessa relação final aqui, né? Que diz que a pressão mais meio da velocidade ao quadrado mais tá faltando um ρ aqui, viu, gente? Desculpa, esqueci de colocar um ρ. Pressão mais meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado mais ρ vezes a gravidade vezes o y. Isso aqui vai ser igual a uma constante. Ok? Desculpa, gente, eu esqueci de colocar aqui o ρ, mas dá para ver que ele estava aqui, né? Enfim. Isso aqui, quando eu for transformar isso aqui em notas para vocês, eu vou fazer a alteração. Podem ficar tranquilos. Enfim. Enfim, essa equação aqui, ela é a expressão da equação de Bernoulli. Sinceramente, como os livros não falam nada de outras fontes de energia potencial, que eu imagino que não tenha mesmo, porque a gente está falando de fluido, então é só isso aqui mesmo que é importante. Então, essa equação de Bernoulli, de novo, ela tem os limites de validade nela, né? Eu já vou mostrar aqui para onde que ela não vale. Mas só que, por si só, ela tem significado. A gente já consegue extrair coisa delas. Por exemplo, se a gente for falar assim, diferenças do nosso sistema cardiovascular em relação, por exemplo, a uma girafa. O pescoço de uma girafa é gigantesco, né? E o coração dela está localizado bem abaixo do que a gente esperaria. Agora, visto que se a gente comparar com nós humanos, o nosso coração está relativamente próximo do nosso cérebro, a gente tem que fazer, o nosso coração tem que fazer uma certa pressão, né, para vencer essa altura, né, para a gente conseguir, por exemplo, levar sangue do coração até o nosso cérebro. E todo mundo deve saber que a nossa pressão, eu acho que é sistólica, que é maior, ela é de 120 milímetros de Hg. Lembrem que na aula passada a gente tinha falado sobre medidas de pressão com altura do termômetro de mercúrio. Da mesma forma,
Bem, o coração da girafa tem que vencer aí essa barreira de altura do pescoço dela até chegar no cérebro. E para fazer isso, o coração dela tem que dar uma pressão muito maior, né? Porque senão não vai ter energia suficiente para chegar até no cérebro da girafa, né? E esse é assim, um dos melhores exemplos que a gente pode pensar dessa equação, né? Para entender o funcionamento do sistema cardiovascular. Agora eu vou falar um pouco sobre viscosidade mesmo, né? Bem, fluidos viscosos, como eu já tinha falado, eles aderem à superfície com que estão em contato. E por causa disso, o fluxo do fluido não vai ser uniforme, né? E ele vai ter perda de energia. É mais ou menos isso aqui que eu já tinha falado. Olha, à medida que o fluido está escorrendo ao longo do tubo, o fluido que está mais perto aqui do tubo, ele tende a ficar em repouso, né? O fluido logo em seguida, né, na camada superior, ele vai, na lâmina superior, né, ele vai fluindo por cima desse, mas só que ainda tem uma força de atração ali, né? Quando você vai somando todas essas contribuições, no final você vai ter esse perfil de velocidade aqui do fluido dentro do tubo, né? Visto que o fluxo não é uniforme, isso é um sinal que você tem, obviamente, perda de energia, né? E para compensar essas perdas, a gente tem que aplicar uma pressão maior do que a pressão atmosférica, né? Para a gente conseguir ejetar o que tiver dentro do tubo de dentro do tubo, né? Então, vamos dar um exemplo? Sachê de ketchup. Se a gente só cortasse lá, levando em conta só a equação de Bernoulli, assim que a gente cortasse, para ter pressão suficiente, a gente devia sair. Não é isso que a gente observa, obviamente. E para sair, a gente tem que apertar o ketchup, né, o sachêzinho, até que o ketchup é ejetado. Da mesma forma, tubo de pasta de dente, né, a gente tem que apertar a pasta para ela sair do tubo, né, a gente conseguir pegar e colocar ela na escova. E além disso, e é um dos exemplos mais importantes, a gente pode falar sobre aumento da pressão sanguínea, quando a gente tem um sangue muito rico em colesterol. Quando o sangue é muito rico em colesterol, você vai ter a formação dessas placas, né, ao longo das veias e artérias. Eu acho que é de uma das duas. Às vezes é das duas. Não lembro. Bem, mas o que acontece? Quando o sangue está escorrendo ao longo da veia ou da artéria, ele vai afunilando, né? Agora, como está afunilando, o fluido ele vai começar a ficar agarrado ali perto da superfície desses acúmulos de gordura, né? Voltando para cá. E, portanto, isso vai diminuir o fluxo. Agora, o nosso coração vai ter que trabalhar mais para gerar mais pressão para o sangue conseguir percorrer todo o percurso do nosso corpo. E em alguns casos, quando você tem um entupimento, não tem jeito, né? O fluxo simplesmente para. Um dos últimos assuntos que a gente vai falar sobre turbulência, né? Bem, o que é turbulência? Quando o fluxo do fluido ele chega a ter uma velocidade muito alta, ele para de ser laminar, né? E nesse caso, a gente já tinha falado, a equação de Bernoulli ela não vai ser válida, né? Porque ela deixa de ser um fluxo estacionário laminar. Bem, o fluxo laminar por si só ele depende da viscosidade do fluido. Então, não tem jeito de você ter um fluxo laminar se o fluido não tiver viscosidade.
todo fluido tem uma certa viscosidade, né? Só que o que importa disso aqui é que quanto maior a viscosidade, maior a tendência do fluxo se locomover como lâminas, né? E mais fácil vai ser você ter um fluxo laminar. E eu já vi isso por experiência própria. A gente tem um laser de corante lá no laboratório e tem de tempos em tempos, quando a gente vai trocar o corante, a gente tem que limpar ele. E ele funciona como um fluxo laminar. E o fluido que a gente usa como solução, que é o etileno glicol, etileno glicol mesmo, ele é um fluido bem viscoso, bem mais viscoso do que a água, inclusive. Então, quando ele passa pelo jatinho lá, ele gera uma lâmina certinha, assim, que você consegue ver. Agora, quando você usa água, que tem uma viscosidade menor, a lâmina ela já fica menor também. E aí você já consegue ver que dá uma diferença de acordo com a viscosidade do fluido. Bem, sabendo dessas coisas todas, a gente sabe que a velocidade de propagação do fluido é um fator limitante para o fluxo laminar, sim, mas não é o único, né? E outros fatores, como por exemplo a rugosidade do tubo, variações da densidade do fluido e outros fatores, eles começam a ficar mais evidentes em altas velocidades, né? Porque, por exemplo, se a gente for comparar aqui com essa água que está escorrendo aqui dessa torneira em baixa velocidade, esse fluxo aqui é laminar. Só que, se a gente aumenta demais a velocidade da torneira, o fluxo deixa de ser laminar e fica turbulento, né? O que acontece é que em baixas velocidades o fluxo ele fica mais homogêneo, mesmo você tendo todas essas imperfeições do tubo, né, rugosidade, variação de densidade do fluido e outras coisas, essas coisas elas vão se anulando em velocidades baixas. Só que em altas temperaturas elas ficam cada vez mais evidentes, né? Porque essas coisas elas dependem da velocidade para se tornar mais evidentes. Um exemplo de turbulência, né, é o efeito de turbulência numa bola. Bem, o que acontece aqui é o seguinte: no momento inicial, né, a bola, se ela estivesse movendo numa velocidade constante contra o ar, se o ar estivesse estacionário, é como se tivesse um fluxo de ar constante aqui e a bola estivesse parada. Agora, isso vai gerar certos vórtices atrás da bola, tá? Mas só que, bem, o deslocamento de ar em cima e embaixo é o mesmo. Você não tem nada, assim, nenhuma força efetiva que está sendo resultante aí de mudanças de pressão. Agora, se a bola começa a girar no ar, aí a situação complica. Por quê? Se ela está girando, você está mudando ali a superfície que está em contato com o fluido, né? E isso, como está mostrando aqui no exemplo, né, você tem um certo giro, você vai ter um retardo no ar, por exemplo, de cima, isso gera uma região de alta pressão, né, por causa de que você diminui a velocidade do ar que está aqui em cima, e ao mesmo tempo, se você estiver rotacionando a bola aqui do lado de baixo, né, você está cada vez mais aumentando a velocidade das partículas de ar que estão passando aqui, né? Você está aumentando a velocidade. No fundo é isso. E se você está aumentando a velocidade do ar, você está diminuindo a pressão aqui. Então é como se você tivesse gerando uma força resultante, né? Porque tem uma diferença, tem uma variação de pressão ali. Se tem uma variação de pressão, você tem uma diferença de força que está aparecendo ali na sua bola, né? Aí você tem esse efeito aqui de
gerar uma mudança na trajetória da bola. E isso é o que a gente consegue usar, por exemplo, para descrever esse gol do Roberto Carlos, porque ninguém esperava que fosse ser gol, porque a priori a trajetória da bola ia para fora. Mas, por causa do efeito, a bola entrou. Bem, gente, para terminar, a gente vai falar agora sobre o voo do avião. E para entender isso, a gente de novo vai precisar da equação de Bernoulli, né? Em que pressão inicial mais ρ vezes V inicial ao quadrado vai ser igual a pressão final mais meio de ρ vezes V ao quadrado, V final ao quadrado. Bem, o que acontece no avião? Bem, de novo, parecido com o exemplo da bola. Se o avião está se movendo e o ar está parado, é como se a gente fizer uma mudança de diferenciar, como se o avião estivesse parado e o ar estivesse se movendo em direção ao avião, né? Bem, agora o fluxo de ar que está aparecendo aí sobre a asa, ele vai ser dividido aqui, né? Vai ter uma parte que vai para cima, outra vai para baixo. Agora, por causa dessa variação na geometria da asa, né? Essa lombada aqui, você vai ter uma mudança também na pressão. Por quê? Bem, é como se estivesse saindo de um ambiente com um cano de um diâmetro maior e indo para um cano de diâmetro menor. A pressão ela tende a aumentar a velocidade do fluido entrando no cano menor, né? Equação de continuidade, né? A1 V1 vai ser igual a 2 V2. Como a nossa área, digamos assim, aqui é menor, a gente tem que compensar isso com velocidade. Então, você vai ter um aumento de velocidade que está embutido aqui, e isso vai gerar uma redução na pressão do ar, aqui em cima. Agora, a pressão menor, assim que você depois, né, juntar aqui os dois fluxos de ar, isso vai funcionar como se fosse uma variação de momento linear mesmo, né? Essa variação de pressão ela gera uma variação de momento linear líquido. Agora você tem uma variação de momento linear, você está gerando uma força, né? E portanto, como agora o ar está indo para baixo por causa da geometria da asa, então isso força o avião a ir para cima, ação e reação, ok? E bem, só para lembrar, isso aqui é um processo que ocorre muito suavemente, na maioria das vezes, né? Só que obviamente tem casos em que acontece turbulência. Não sei quem de vocês aí já teve um infortúnio de ter turbulência, elas podem ser bem violentas em alguns casos. Só que se você tiver uma turbulência, isso aí nada mais é do que uma mudança do fluxo de ar. O ar deixa de ser assim, ele deixa de se comportar bem, ele deixa de ser um fluxo laminar como esse que está sendo mostrado aqui. Tem um monte de vórtices, um monte de coisa, que é o que acontece quando você tem, por exemplo, uma tempestade, né? Então você tem uma movimentação irregular do ar. E isso gera esse movimento turbulento, né? Ok? Gente, esse é o final da aula. De novo, eu vou passar para vocês os exercícios, só que vai ser segunda-feira, eu acho, ou terça no máximo. Por enquanto, deixo vocês por aqui, né? E, pessoal, até mais. Me desejem sorte, eu vou precisar. Mas a gente se vê aí, bem, dia 9, ok? Até mais, gente. Bom dia para vocês, boa semana, bons estudos. A gente se vê dia 9.